Retorne me abrigo em Buda, retorne me abrigo no Dharma, retorne me abrigo na Sangha. Pessoal, eu sou monge Darko, sou monge Zen da tradição Soto do budismo japonês e a minha especialidade é meditação, que é o que a gente vai estar ensinando para vocês todos os dias aqui nesse programa Insight, 9h30 da manhã, 9h30 da noite. Bom, só lembrando um pouquinho quem que foi Buda. Buda foi aquele príncipe Siddhartha Gautama, foi um homem político, um príncipe que viveu na Índia 2.600 anos atrás. Ele sai do seu castelo, ele abandona a vida familiar, a vida do palácio, para se dedicar à yoga, à meditação, ao autoconhecimento. Finalmente ele tem sua experiência mística, que a gente chama de iluminação. Depois ele passa 50 anos ensinando e seus ensinamentos é o que a gente chama de Dharma. Dharma são os ensinamentos de Buda, que tem algumas características, alguns selos que caracterizam, que são específicos do budismo, que vem dessa experiência que Buda percebeu. Então a gente vai falar da impermanência, que não existe nada fixo, nada permanente. Tudo está em constante movimento e transformação. Todas as coisas, todas as pessoas, todas as situações estão em movimento, em transformação. Nada está fixo. Por mais que pareça que as coisas estejam paradas, que nada está acontecendo, tudo está movendo, tudo está mudando, tudo está sujeito à transformação. Então essa é uma das leis básicas do Dharma de Buda. Depois ele vai falar de interdependência, que nada existe por si só. Tudo existe numa rede de causas, de condições, numa rede de fatores que fazem com que uma coisa se manifeste. Nada existe de forma espontânea, isolada, separada. Tudo existe numa teia de causas e condições. Então isso é interdependência. E depois ele vai falar de Nirvana. Nirvana é um estado de paz, de sabedoria, de contentamento que vem desse despertar da consciência, de perceber que não existe nada fixo e que estamos interligados. E quando a gente percebe isso, a nossa ideia de nós mesmos muda, porque a gente percebe que o nosso eu também não é fixo, que eu acho que eu sou a mesma pessoa desde que eu nasci, não sou não, a gente está mudando o tempo inteiro. E o nosso eu também não existe de forma autônoma. O eu, para existir, depende da água, depende do ar, depende das outras pessoas. Então nós intersomos com tudo que existe. Nós não somos entidades isoladas, separadas. Nós interdependemos de todo o resto. Então quando a gente percebe isso, é o que a gente chama de iluminação. E é o tema do nosso programa de hoje, é justamente esse, a iluminação. Iluminação espiritual, que é um tema bastante recorrente, um termo que se fala muito, mas que nem todo mundo sabe o que é. Quando a gente fala iluminação, muitas pessoas pensam numa experiência muito luminosa, com luzes brilhantes, coisas muito místicas, muito esotéricas, mas não é bem isso que o budismo está falando. Quando a gente fala de iluminação no budismo, significa luz de lucidez, de ter clareza. Então vocês imaginam que a gente está aqui nesse quarto e está completamente escuro. E aí eu acendo uma vela por 5 segundos. E aí com um pouquinho de luz que eu tenho nesse quarto por 5 segundos, eu vejo mais um pouco do ambiente. Aí imagina que eu acendo uma lâmpada de 100 watts por 1 minuto. Aí eu já consigo ver com bem mais clareza. Eu consigo ver onde tem pessoas, onde tem objetos, onde eu posso andar, onde eu não vou tropeçar e bater nas outras coisas. E imagine que eu acendo uma mega lâmpada de 1000 watts por 1 hora. Aí eu vou ficar especialista nesse quarto, vou ver detalhes, vou ver poeira, vou ver milímetros, vou ter clareza sobre tudo. Então quando a gente fala de iluminação, é mais ou menos isso, é ter luz sobre o ambiente que a gente está, sobre a vida que a gente vive. Ter luz no sentido de ter clareza, de ter lucidez, de ter compreensão, de ter discernimento. Então não é necessariamente uma experiência mística muito elevada, muito esotérica, muito fantasiosa. Pelo contrário, quando a gente fala de iluminação, é vir para o nosso estado natural, o estado natural da mente humana, nossa natureza verdadeira, nossa natureza essencial, que a gente vai chamar de natureza Buda. Buda quer dizer aquele, aquela que acordou, que despertou para essa mente que a gente chama Bodai. Mente Bodai é a mente da iluminação. Bodai é o nome do meu cachorrinho também. E também tem a árvore Bodai, que é onde Buda se sentou para acessar esse estado de meditação, de iluminação. E aí no Japão, quando a gente fala de iluminação, a gente está considerando sim essa experiência meditativa,
onde a gente acessa o que se chama de Samadhi. Samadhi quer dizer um estado de meditação onde as oscilações da mente se aquietam. Não é que a mente cessa e deixa de existir, não é isso, mas ela para de pular para lá e para cá. E a gente é capaz de adentrar com mais estabilidade na percepção do que está acontecendo agora, no momento presente. Então, quando as nossas projeções mentais se aquietam, se acalmam, a gente consegue ver as coisas como elas são, a gente consegue ver quem nós somos com mais clareza. A gente vê o tanto de fantasia que a gente cria sobre nós mesmos e sobre a vida. Eu sou isso, eu quero aquilo, eu falo daquele jeito, quero as coisas do meu jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Tudo isso são as nossas projeções, as nossas fantasias criadas pela nossa própria mente. E quando a gente para meditar, a gente vai ver esses inúmeros aspectos de nós mesmos. É como um computador que tem vários sites, várias janelas ligadas ao mesmo tempo. Cada uma está passando um filme diferente. Então vocês imaginam que a clareza desse computador está um pouco comprometida, porque tem um tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente olha para a nossa mente, é mais ou menos isso que todo mundo vai encontrar. Um tanto de programinha aberto ao mesmo tempo, um tanto de filme rolando ao mesmo tempo. Mas, quando a gente insiste, persiste e permanece na meditação, permanece imóvel com o corpo e a mente nessa postura correta, um silenciar vai naturalmente se estabelecendo. Esses filmes, essas janelinhas vão ficando mais quietas, vão se concluindo e a gente consegue ver com muito mais clareza, ouvir com muito mais clareza, o que antes estava um pouco perturbado por todas essas oscilações, por todas essas telas, esses filmes acontecendo. Então o que a gente faz no Zen, que é um budismo focado em meditação, aliás, Zen quer dizer meditação, o que a gente faz é isso, é parar um pouco, para que a nossa mente se assente, então a gente assenta o corpo para assentar a mente, para nesse silenciar dessas camadas, dessas emoções, desses sentimentos, desses pensamentos incessantes, quando eles ficam um pouco quietos, ficam um pouco de lado, a gente vê a realidade de outra forma, porque a gente não vê as nossas expectativas e as nossas projeções, a gente vê as coisas como elas são. E nisso consiste a prática budista, a prática da libertação da consciência. A libertação da consciência é a consciência que vê as coisas como elas são e age de acordo, ao invés de projetar, de esperar que seja diferente, que seja do jeito que eu quero. Não, a vida é como é e ser capaz de perceber isso e de atuar com assertividade, dependendo de cada situação, é um pouco do nosso treinamento budista. Então, parte dessa iluminação envolve sim a meditação, mas não é só isso, porque para que essa pessoa viva uma vida iluminada, uma vida sagrada, uma vida desperta, em comunhão, em harmonia, em paz com tudo que existe, não basta só meditar. A gente fala que precisa de 3 coisas: meditação, sabedoria e conduta, preceito. Então, se esses insights obtidos em meditação não permearem a sua conduta, essa vida maravilhosa que o budismo se propõe a apresentar não vai aparecer. Então são 3 coisas que fazem uma pessoa iluminada. Uma é a meditação e, mais que isso, a sabedoria de saber em que direção a gente quer apontar o barco da nossa vida, e a conduta dos preceitos da vida ética. Agora eu vou passar um recadinho para vocês, depois a gente vai conversar mais um pouquinho sobre esse tema da pessoa iluminada, do Satori, do despertar espiritual, e por último vou ensinar vocês um pouquinho de meditação do Zazen, que é a meditação que Buda fazia lá na Índia. Pessoal, tudo bem? Se você está interessado em saber mais sobre o Zen Budismo, lá no nosso templo, a comunidade fica no Pacaembu, a gente vai estar começando um curso de introdução ao Zen Budismo, que vai começar dia 28 de fevereiro. São 4 meses de aula num formato híbrido. Vai ter aula presencial e aula online, dá para vocês acompanharem de onde vocês estiverem. Vai ter participação especial da monja Koen, que é minha professora, e o curso vai ser liderado por outra monja que chama Reishin. Então vocês podem se inscrever no site da nossa comunidade, que é zendobrasil.org.br, e lá vocês podem ver todas as nossas atividades, também livros, cursos, aulas, eventos, retiros, palestras, tudo que está rolando. Então entra lá no nosso site e eu também vou chamar vocês para escrever para a gente no nosso WhatsApp, no endereço que está aparecendo aqui embaixo, para enviar suas perguntas, dúvidas, sugestões.
opiniões, conselhos, envia para mim que eu vou estar lendo e respondendo todas as semanas aqui, todos os dias no ar para vocês a partir da semana que vem. Então, quando a gente fala de despertar, de satori, de iluminação, a gente está falando disso, de 3 coisas que precisam funcionar simultaneamente. Primeiro, é preciso ter uma prática de meditação, é preciso conhecer a própria mente, conhecer a si mesmo, porque ao conhecer a si mesmo a gente conhece a vida. Não estamos separados da vida do universo. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente compreende não só a nossa história pessoal, a nossa individualidade, aquela pessoinha que aparece na carteira de identidade, né? Mas não só isso. Isso a gente vai começar por aí, é o nosso ponto de partida, o nosso eu pequeno, né? O nosso eu individual. Mas esse eu pequeno, ele vai nos levar a acessar um eu maior, um eu universal, um eu sem fronteiras, sem limites, um eu onipotente, onipresente e onisciente. Muitas tradições religiosas falam disso, não é verdade? Agora, o que o budismo fala é que essa natureza sagrada, essa essência da vida, não está separada de você, não está lá no céu, não está lá não sei aonde, está aqui, agora, está manifesto o tempo todo, em cada som, em cada átomo, em cada circunstância. Então, perceber, acessar essa natureza sagrada da vida, essa essência presente o tempo inteiro, em tudo, em todos, é o que se trata o despertar espiritual, que no budismo é proporcionado, é facilitado através dessa prática de meditação. Mas não é só isso, não é só sentar em meditação. A gente precisa sentar em meditação, conhecer a si mesmo e transcender a si mesmo na vida diária. Não só no assento, no templo. A gente precisa que isso esteja manifesto nas nossas relações familiares, profissionais, com amigos, com objetos. Se eu percebo que eu não estou separado de tudo que existe, como é que eu vou ter inimigos? Como é que eu vou desejar o mal? Como é que eu vou roubar, matar? Se eu ainda estou nesse estado de separação, de divisão, de criação de sofrimento, é porque eu ainda não entendi que eu estou em relação íntima com tudo que existe. E é esse o despertar espiritual. Quando o Buda se ilumina, ele passa 7 dias e 7 noites fazendo zazen, fazendo meditação. Ele já estava procurando, já vinha numa procura há 6 anos, que estava fazendo yoga, consultando inúmeros professores, perguntando qual o sentido da vida, qual a razão da existência, o que acontece depois da morte, o que é a mente. E ele ainda não tinha encontrado respostas satisfatórias, definitivas. Então, finalmente, ele se senta em meditação, atravessa inúmeras camadas do seu próprio ser, inúmeros aspectos do homem que ele era, Siddhartha Gautama, até que finalmente ele chega em algo que é além do homem, que é além do humano, que supera o eu, que supera o ego, que é super-humano, que é super-homem. Ele supera a si mesmo, ele vai além dos limites da mente individual. E ele chega aonde? Na essência, chega no essencial, chega na parte mais pura, mais preciosa e mais verdadeira de cada ser, que não que está relacionada com o nosso eu individual, mas não é restrita por ele. Então a nossa prática é de olhar para dentro, para acessar esse estado, e esse estado não só é muito agradável, esse estado de perceber-se em inter-relação, em comunhão com tudo que existe, isso é muito gostoso, mas não só isso, é um estado que proporciona, que propicia uma transformação profunda de olhar, de consciência. O nosso olhar para a realidade muda, o que a gente chama em japonês de Shobogenzo. É o livro do fundador da nossa ordem que chama Eihei Dogen, foi um monge que viveu em 1200 e sua obra principal chama Shobogenzo. Shobogenzo quer dizer isso, o olho tesouro do verdadeiro Dharma, quer dizer, o olho, a ótica, o olhar capaz de ver a verdadeira preciosidade da vida. E é isso que é transmitido dentro do cânone budista. A transmissão que a gente fala, a transmissão do Dharma, o que é transmitido é essa ótica, é esse olhar capaz de ver a vida sagrada, capaz de ver a verdade da vida sagrada, de ver o tesouro da vida em cada momento, em cada manifestação, em cada aspecto. Então, quando o Buda tem sua experiência iluminada, o que ele percebe, o que ele diz é isso, que ele, Buda, a grande terra e todos os seres, tudo o que existe simultaneamente são o caminho iluminado. Não existe mais um eu separado que se ilumina de forma independente de todo o resto, mas quando uma pessoa se ilumina, o universo inteiro se torna iluminado, se manifesta para ela.
Então, que a gente fala que estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E quando a gente esquece de si mesmo, a gente é iluminado, é autenticado por tudo que existe. Porque se eu estou muito fechado aqui no casulo do meu eu, se eu estou muito em si mesmado, muito individualizado, eu não vejo as coisas com clareza, eu não vejo as pessoas com clareza, eu não sei o que agir, porque eu estou muito fechado nas bitolas, nas amarras do eu. É mais ou menos como um casulo, uma borboleta, uma lagarta que vive num casulo do seu eu, mas que dentro do seu processo de desenvolvimento, ou seja, o processo de desenvolvimento da mente humana, esse casulo começa a se abrir. Aparece um furinho aqui, um furinho ali, e são esses que a gente chama de kensho, são vislumbres que a gente tem dessa coisa muito maior, dessa realidade sagrada, muito maior do que nosso eu individual. E se a gente progride, se a gente persiste nesse casulo, se a gente insiste na meditação, nesse estar dentro de mim mesmo, esse casulo começa a se desfazer, a abrir aqui e ali, até que a borboleta abre e voa. Quer dizer, a consciência se abre, não fica mais fechada, isolada, excluída. Esqueci. A consciência se abre, não fica mais isolada, excluída, fechada em si mesmo, mas é capaz de perceber tudo que existe. E quando a gente faz muita meditação, até os nossos sentidos mudam. A gente é capaz de ver mais cores, ver coisas menores, ver milímetros, ver melhor as formas. As cores ficam muito mais brilhantes. A gente escuta sons com mais nitidez, é capaz de sentir cheiros com muito mais distância e identificar sabores, odores de longe, porque a nossa mente fica muito mais aberta. Se eu não estou muito preocupado comigo mesmo, a minha capacidade de percepção e de compreensão está disponível a todo o resto, a todas as outras pessoas. Agora, se eu estou sempre carregando o eu na frente, eu quero isso, eu quero aquilo, a minha interação com a vida vai ficar sempre um pouco comprometida, porque vai ter esse eu na frente, esse eu que quer isso, que quer aquilo, que tem inúmeras projeções, expectativas, vontades, frustrações, tem coisas boas também. Mas imagina livrar-se do peso do eu. Não é que o eu deixa de existir, mas a gente vai além dele, ele não nos limita mais. O nosso eu individual é único, é precioso. Eu preciso desse eu individual para acessar a realidade e para funcionar de forma efetiva na sociedade. Então, eu preciso do meu eu individual, porque se eu ficar com sede, eu preciso saber que eu preciso tomar água. Não adianta vocês ficarem com sede que eu não vou saciar a sede de vocês eu tomando água. Então, nossa individualidade é preciosa, é essencial, é maravilhosa, é uma manifestação única e nós temos que saber apreciar o nosso eu. Mas o problema é quando a gente fica restrito, é quando a gente não consegue ver além das nossas próprias projeções. Então tinha um monge que falava que para a pessoa ter uma vida iluminada, uma vida sagrada, ela precisa ter um karma iluminado, ela precisa ter ações sagradas iluminadas ao longo de algum período de tempo, por alguns anos, até que essa iluminação realmente se solidifique. Então não são só experiências isoladas de meditação, de consciência. Essas experiências de percepção, experiências mentais, são importantes sim, são bonitas, mas não é só isso. Isso precisa estar presente nos seus relacionamentos, com todas as coisas, com todas as pessoas. Então, quando a gente fala de iluminação, é ter plena clareza de que o eu está interligado a todo o resto, de que não existe nada fixo, nada permanente, e de que a nossa conduta, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos alteram a teia da realidade, alteram o tecido da vida. E de alguma forma aquilo que eu faço, falo e penso vai voltar para mim, vai gerar efeitos para mim, não só para todo o resto da vida, mas para mim. Então a pessoa desperta, lembra que a palavra Buda quer dizer aquele que acordou, que despertou. A pessoa desperta, está atenta, está presente em cada pensamento, em cada gesto, em cada ação. Quanto mais presente, quanto mais presença e consciência, melhores serão a qualidade desses pensamentos, das falas e das ações dessas pessoas. Então,
Quando a gente fala de iluminação, não quer muito dizer experiências esotéricas e místicas, mas estamos falando de uma coisa bem pé no chão, de estar presente a cada instante, sabendo que os nossos pensamentos vão influenciar profundamente a nossa vida e que a nossa fala tem um poder incomensurável para o bem ou para o mal e que as nossas ações vão determinar o resultado da nossa vida. Então, quando a gente fala pessoa desperta, pessoa consciente, pessoa iluminada, é alguém que está presente, é alguém que está atento, atenta no que está acontecendo, primeiro em si mesmo, mas depois esse si mesmo vai esquecer-se de si mesmo, vai se abrir para todo o resto. E quando a gente se abre para todo o resto, a gente começa o quê? Começa a cuidar da vida e mais que isso, a apreciar a vida, apreciar cada instante, reconhecendo que cada instante é único, que não tem bis, que o que passou, o passado está. Em japonês a gente fala ichigo ichie, só acontece uma vez. E como só acontece uma vez, que a gente possa apreciar. Apreciar estando presente. E estando presente para quê? Para fazer o nosso melhor. Quando a gente fala de fazer o bem quer dizer fazer bem feito. E para fazer bem feito é preciso estar presente, é preciso estar inteiro, para que a gente dê o nosso melhor a cada instante, para quando chegar no finzinho da vida, a gente poder dizer, nossa, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude, valeu a pena. E para incentivar vocês nesse processo, agora eu vou ensinar vocês o básico da postura de meditação, algumas orientações muito iniciais para estimular vocês nesse caminho. Então, primeira coisa, a gente vai achar o nosso eixo da coluna vertebral, pode fazer um balanço mais amplo até ficar mais curto. E tendo achado o nosso eixo, a gente vai projetar a nossa coluna para cima. A gente não quer sentar para baixo, pelo contrário, a gente quer alongar. Então, vamos imaginar que tem uma linha que puxa o topo da cabeça para o céu, de modo que a nossa cabeça fica bem posicionada, a coluna bem reta, ereta, bem posicionada. Depois as mãos a gente coloca no mudra cósmico. A mão direita vem embaixo, a esquerda vem em cima. Os polegares vão se tocar levemente e aqui vai ser um bom ponto de atenção. Se eu estiver muito relaxado, os dedos vão soltar e se eu estiver muito tenso, vai apertar. Então não é nenhum nem outro, tem um ponto médio, como a corda de um violão. Existe uma tensão correta, adequada, para que o som saia de forma afinada. Não é nem muito rígido e nem muito solto. Então é o que o Buda chama o caminho do meio. Isso serve para tudo na nossa vida. Evitar os extremos e encontrar o caminho do meio. E tendo encontrado o nosso eixo, a gente pode observar tanto o que se passa fora de nós, através dos nossos sentidos, vamos ouvir todos os sons, sentir todas as sensações, texturas da roupa, ver todas as cores, mas também vamos estar presentes nos nossos pensamentos e perceber que existem inúmeras emoções, imagens, tudo isso se manifesta ao mesmo tempo na nossa mente, mas a gente não quer ficar distraído por isso, não quer ficar sendo arrastado, arrastada pelos filmes e pelos conteúdos da mente, a gente quer chegar atrás disso, antes disso, na presença pura, na luz da presença, onde nós estamos apenas sendo, existindo e intersendo com tudo que existe. Então a meditação é o portal principal para adentrar esses níveis de consciência mais profundos. Nós aquietamos o corpo, colocamos o corpo numa postura correta, adequada, para colocar a mente nesse estado de silenciar e de aprofundamento. Então, isso é só um tira-gosto, a gente faz aqui só uns minutinhos, eu só mostro a técnica da postura para vocês, mas é alguma coisa que eu convido, que eu estimulo vocês a fazerem de forma mais sistemática, talvez diariamente, 5 minutos, 10 minutos por dia, não tem problema, logo ao acordar, antes de dormir, é muito agradável, é a melhor coisa, parar, silenciar, olhar para si, reestabelecer a presença e reencontrar o próprio eixo. Então, essa é a nossa proposta do programa Insight. Vamos estar ao ar todos os dias, de segunda a sábado, às 9h30 da manhã. E todos os dias, além de compartilhar um pouquinho de reflexão com vocês sobre o caminho budista, eu vou apresentar para vocês essa que é a prática essencial do Zen Budismo. Esse sentar em silêncio, numa postura precisa, para estudar a si mesmo. E estudar a si mesmo é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é cuidar de tudo que existe. E quando a gente cuida de tudo que existe, o nosso eu está incluído.